Olá, eu sou o professor José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, e também presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Poder e Educação, que tem como finalidade trazer celebridades, empresários, influencers para falarmos sobre a importância da educação na transformação das pessoas. Hoje estamos recebendo o advogado César Eduardo Misael de Andrade, que colou grau em 88, começando a trabalhar como estagiário, ou seja, aproximadamente 33 anos. Hoje tem um escritório aqui na cidade de Maringá, com 42 colaboradores, trabalha com diversas especialidades do direito, atendendo 56 empresas, realizando aproximadamente 4.000 audiências por ano, num total de 5.000 processos. Além da sua atuação profissional, César dedica-se à formação de novos advogados, ministrando mentorias e também compartilhando suas experiências com jovens profissionais. Então, neste episódio, iremos explorar a trajetória acadêmica e profissional do Dr. César Misael, os desafios enfrentados ao longo de sua carreira e também, claro, as suas principais conquistas no campo do direito. César, seja muito bem-vindo. Além de tudo isso que eu falei, se você puder, claro, complementar e dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e também às pessoas que nos assistem pelo YouTube. Nós temos uma rádio, que é a Rádio UniCV, que é uma rádio online, que lançamos no final aí de 2024, e também temos o nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Que é uma honra estar aqui com você, Barbieri. Ser convidado para participar de um podcast, para mim, assim, é uma coisa inusitada, cara. Eu, sinceramente, estou muito feliz. E poder compartilhar aí um pouco das barbas brancas, depois de quase 33 anos na área jurídica, como o meu escritório, né? Mas desde que eu comecei como estagiário, dá um pouquinho mais. Eu entrei em 28 de novembro de 88 no escritório de advocacia. Na época não haviam escritórios grandes, né, então o meu já era considerado grande quando tinha o titular, 2 advogadas e eu como estagiário, e a secretária. Esse era o escritório grande que tinha de Maringá. E evoluiu bastante nesses 33 anos, hein? Nós temos diversos escritórios aí com muitos colaboradores, muitos advogados, mas na época tinha 80 advogados por ano, né, hoje tem 800. Só nós aqui no Centro Universitário Cidade Verde, nós temos, entrando agora no primeiro semestre, em torno de 180 calouros. E neste final de 2024, nós formamos em torno de 80 novos advogados. O que você forma hoje, só a UEM era a única que tinha na época, formava. Pois é. E a gente observa muito que quando a gente vai conversar com os calouros e também com as pessoas que estão cursando, que é um curso longo, né, de 5 anos, você observa que muitos já têm um pouco mais de idade, não fizeram ali a faculdade entre os 18 e 24 anos, estão entrando agora, uns já são pais, outros já são avós, e a ideia deles é ter conhecimento na área jurídica, mas não vão exercer a profissão. E outros irão para o lado dos concursos. Então, a quantia que vai realmente para a advocacia não é muito grande não. É uma coisa que a gente vai vendo isto no dia a dia, conversando com os alunos. Mas mesmo assim, Maringá hoje tem em torno de 12 faculdades, diferente de quando você colou grau, que oferece o curso de direito. Mas eu tenho certeza que Maringá é uma referência, todas as faculdades aqui, em especial no CV, trabalho com pessoas que se formaram aqui. Ontem entrevistei uma candidata do meu escritório que se formou aqui, e de muita qualidade. E eu fico muito feliz com isso, porque a qualidade do profissional do direito faz com que toda a classe se beneficie. É impressionante isso, eu acho muito legal. Hoje o nosso curso de direito tem, a melhor nota no ENAD de todo o norte e noroeste do estado do Paraná. Hoje nós só perdemos para a Universidade Estadual de Londrina. Nós estamos à frente das demais universidades, inclusive da própria UEM e também das faculdades isoladas. Então é um trabalho que a gente tem aí no longo de 13 anos, porque o nosso curso iniciou em 2012.
Então 13 anos de muito trabalho. A nossa coordenadora, que é a Priscila, que é muito atuante, principalmente lá na OAB, na comissão, né, de estudos, jurídicos, ela faz um trabalho muito interessante, trazendo para cá muitos, professores com título de doutorado. Então isso faz muita diferença em sala de aula, né. Ah, o doutorado faz a diferença sim. E a Isso. Cecília eu conheço há muitos anos, ela é de extrema competência. Ela atua muito tempo como advogada e depois veio para a área acadêmica, né. E temos alguns professores que eu acho que é até da tua época da UEM, que é o caso do Alaércio, né. Foi Ah, o teu Laércio é professor? uma lembra, né. Eu acho que foi segunda ou terceira turma que ele deu aula, ele era um jovenzinho. Bom, eu tinha 17 anos, né, eu entrei na faculdade com 17. Eu fiz o último ano da faculdade inteirinho com 21. Aí colei grau com 22 anos e 3 meses. Você lembra desses números tudo, né. É, Fora quando a gente vai falar de futebol, você sabe até o segundo que as pessoas, né, acabaram que os jogadores acabaram fazendo gol, né. exato. Mas vem cá, são aí, né, 33 anos, você colou grau em 88, né, depois se tornou profissional autônomo. Eu quero perguntar o seguinte: o que te motivou a seguir a carreira jurídica e a estabelecer o seu próprio escritório? Na verdade, eu sempre me vi numa área administrativa e de humanas, né, desde a minha adolescência, do primário, tudo, eu gostava muito de escrever, gostava muito de ler, gosto muito de ler. Eu era jovenzinho e ficava lendo a enciclopédia do meu pai lá, aquelas Trópico, Barça. Então eu sempre gostei muito de ler e tinha, muita facilidade na redação. Gostava muito de história, gosto muito de história até hoje, e aí eu fui entendendo que aquilo era o meu caminho profissional. E comecei a pensar que eu acho que eu vou ser advogado. Acho que com 13, 14, 15 anos eu já pensava nisso. E aí eu fui me dedicando justamente a essa área de humanas. Gostava de história, de redação, de gramática, era o que eu gostava de fazer, era o que eu gostava de estudar, e odiava química. Então, não tinha outra coisa a fazer a não ser direito, né. Contrário de você, adorava química e É. adorava biologia, depois fui para a área da saúde, né. César, com mais de 3 décadas de experiência, quais foram os principais desafios que você enfrentou no início da sua carreira e como que você superou esses desafios? Todo início é muito difícil. E eu tinha como um princípio, assim, de fazer as coisas sempre muito concretas, sempre com base. Então o meu crescimento ele foi lento, gradual e constante. Comecei, no escritório com 50 metros, dividindo com um colega advogado, aí fui pegando uma empresa, fui pegando outra e sempre orgânico, na época não tinha Instagram, né. Então, todo o meu crescimento profissional foi literalmente orgânico, através da indicação de pessoas que eram bem atendidas e que me referenciavam para me procurar. Joia. A SEMA, né, que é exatamente a sigla que vem do seu nome, César Eduardo Misael de Andrade, atende uma ampla gama de clientes. E casos como você gerencia, né, a diversidade de demandas e garante também a qualidade em todos esses processos que são em torno de 5.000 processos, em torno de 4.000 audiências anuais. O que eu criei lá no escritório, que eu penso que seja um diferencial, é uma assessoria. Assessoria você dá o nome que quiser, né, controladoria ou assessoria, setor paralegal, eu chamo de assessoria. No meu escritório, eu não tenho nenhum preconceito contra estagiário, mas eu não tenho estagiário. Lá tem uma equipe de 11 pessoas, são 10 mulheres e um rapaz, que são todos eles ou formados em direito, com ou sem OAB, ou quinto ano, e estão prestes a se formar. Essas pessoas são CLT, trabalham 8 horas por dia, e fazem todo o serviço de auxílio, ou seja, uma cuida só da agenda, uma cuida só das intimações, uma faz a redundância, porque tem que conferir o que que a agenda fez, o que que a intimação fez, outra separa documentos, outra faz as guias, outra alimenta os relatórios. Então toda essa base faz com que toda a equipe de advogados se dedique exclusivamente à advocacia. Ou seja, o advogado, ele vai fazer a peça e vai fazer a audiência. E quando ele for fazer a audiência, já tem a agenda preparada para ele. "Olha, você vai no a tal processo, em tal lugar, é telepresencial ou é presencial", já tem o número do processo para ele fazer o acesso.
eh, já tenha se tem alguma dificuldade, já tem o valor da causa, se tem algum detalhe com testemunho. Então, quando o advogado pega a pauta, ele já tem todas as informações. Então ele se dedica a isso. Combinar com as pessoas, né, com os clientes, já tem também uma secretária que faz tudo com planejamento, tudo com protocolo. Porque quando tem muita coisa, é como se fosse uma indústria. Tem que ter protocolo, que senão, você se desorganiza. Então toda quinta e sexta-feira já combina as audiências da semana seguinte. Já tem o protocolo de conciliação, já tem que chegar 30 minutos antes, acessar ao sistema 30 minutos antes ou 1 hora antes, se for instrução, se for uma hora antes. Então tem tudo por protocolo, e as coisas funcionam como uma engrenagem. Então, ouvindo você falar, vem de encontro que os grandes especialistas hoje em gestão falam. Primeiro são as pessoas. Então Sim, você tem a preocupação de pegar pessoas que estão finalizando o curso, que já colaram o grau, mas que ainda não passaram na ordem, ou até mesmo os advogados. Então, certo, preocupação primeiro com as pessoas. exato. Depois, fica muito claro que você tem a preocupação com processos, né? Sim, Aonde divide-se aí muito tranquilamente o que é operacional, o que é o tático e o que é o estratégico, que é o dia da audiência. E, com certeza, você está utilizando um assunto que é transversal, que a gente discute muito, que é a tecnologia. isso. Então são pessoas, processos e tecnologia. Isto em conjunto garante, então, o sucesso de ter tantos clientes, de ter tantos processos e também tantas audiências que você realiza durante o ano, né? E a gente tem vários outros protocolos, né. A gente procura também defender o cliente mesmo que ele não tenha culpa. Tem sistema de inteligência que você falou, que faz a captura de processos. Então, por exemplo, eu cadastro todos os meus clientes. Quando é ajuizada uma ação, eu já sou notificado por esse sistema, por esse robô, antes mesmo dele saber. Já peguei inclusive pedidos liminares, por exemplo, entrava com uma ação liminar contra um cliente meu e eu fiquei sabendo antes do juiz. Aí já tenho o tempo para atravessar uma petição. Claro, o sistema ele não é perfeito, quando a gente compra o sistema ele já alerta, né, que dá 95% de assertividade, porque o sistema ele é fonético, ele não é numérico, ou seja, não é pelo CNPJ ou CPF, então você coloca o nome lá. E às vezes você pega nomes que você não tem nada a ver, né, porque aparece, com uma letra a mais, e aí você acaba pegando processos que não são seus e você descarta sem problema. Mas além disso, ainda eu faço uma conferência das pautas. Eu tenho uma pessoa que fica manualmente extrai todas as audiências das principais comarcas onde eu trabalho e verifica se não tem nenhuma audiência que não esteja agendada, ou que o nosso cliente não saiba. Isso aconteceu inclusive essa semana. Passou pelo Digesto, que é o sistema operacional o sistema de robô, a empresa recebeu a comunicação e não passou, o RH deles não ficou sabendo, e eu peguei pela pauta do dia seguinte, que a gente chama. Peguei 2 horas da tarde, corremos atrás, pegamos a documentação e apresentamos a defesa e evitamos uma revelia. Essa semana. Então, além de tudo isso, você ainda tem que estar atento, né, utilizando outras ferramentas além das diárias comuns que você usa É o no robô escritório. que cuida, né, que faz esse filtro, e ainda tem o manual, que são as pessoas que você falou. E você já está usando essa inteligência artificial há quanto tempo? Já. A inteligência artificial, eu tô treinando ela, né. Eu Sim, faço todo dia também como meu protocolo. César, me falaram aí alguma vez por aí que a inteligência artificial, ela tem que ser treinada. sim. Então eu faço, todo dia, mesmo que eu não precise. Eu faço uma perguntinha, boba ou não, ou até aleatória, para que ela me conheça. E eu uso. Por exemplo, às vezes tem um questionamento que até sei a resposta. Aí eu pergunto, confiro, porque não dá para confiar na inteligência artificial. Aí você tem que fazer toda a conferência, e aí você faz o seu parecer, mas ajuda bastante, você economiza bastante tempo. Porque o mais importante que a resposta que vem da inteligência artificial é como a pergunta é elaborada. Exatamente, é por isso que eu também estou me treinando, né. Eu estou me treinando para fazer as perguntas certas, para obter as respostas mais certas possível. Hoje nós temos em torno de 1000 matrículas por dia. E claro que os primeiros atendimentos que vêm das redes sociais, quem faz também é a inteligência artificial. A gente usa um sistema que foi desenvolvido em São Paulo e isso nos ajuda muito. O aluno também vai seguindo as etapas até chegar o momento do nosso colaborador atender. Isto resolve muito, facilita muito para quem está nos procurando e também para nós que vamos fazer o atendimento final. E vamos dizer assim, a clientela está gostando do atendimento e a gente também, mas, como você disse, é um treinamento diário.
As perguntas têm que ser feitas diariamente, porque hoje nós temos 110.000 alunos, temos 140 cursos, e a grande maioria deles estão na educação à distância, e estamos no Brasil todo e estamos fora do Brasil também. Então, se você não tiver a pergunta correta, você acaba perdendo o teu cliente. Então, esta ação diária de treinamento da inteligência, ela é fundamental. E tudo para o bem e para o mal, né. Na advocacia também tem o mal, né, da inteligência artificial. Está se disseminando, infelizmente, os robôs de captação de clientela. Impressionante. Às vezes uma pessoa sai da empresa, ela dá baixa na carteira, 2 dias depois recebe uma mensagem do celular perguntando: "Você trabalhou em tal empresa? Nossa, soubemos que você tem direitos a receber. Gostaria de falar sobre esse assunto? Entre em contato". Robô. Aí você pega processo aqui em Maringá, não tem nada a ver, porque eu, por exemplo, trabalho no Brasil todo. Eu não Todos os estados da federação eu tenho processo. Aí você pega um processo de uma empresa do varejo aqui de Maringá, o escritório de Minas, escritório do Nordeste, escritório de São Paulo. E onde que foi captado esse cliente? Você acha que o cara que saiu daqui procurou alguém de lá? De jeito nenhum. Ele foi procurado, né, e foi achado. Certo. Mas mudando um pouco de assunto, você faz mentoria para novos Hum. advogados. Eh, o que inspirou a compartilhar toda a sua vivência, a tua experiência, também o teu conhecimento com essa nova geração? Assim, como você falou, né, o nome do escritório é SEMA, isso aí não foi programado, né, apareceu, né, alguém os clientes começaram a chamar de SEMA, 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 porque a logo era SEMA e ficou. Isso aí também aconteceu muito naturalmente, as pessoas achavam que porque eu tinha experiência, eu tinha coisa a assinar e começaram a me procurar. E tem uma coisa que eu faço no escritório, já faz muito tempo, que é justamente treinar essa assessoria para ser meus advogados. Então essas pessoas que começam na assessoria, elas vão treinando, vão conhecendo os clientes, vão conhecendo a nossa empresa, vão conhecendo a nossa cultura, e quando elas têm uma bem têm vontade, elas passam a ser advogados. Esse ano, por exemplo, já foram 2 meninas que trabalhavam na assessoria. Começaram lá, separando o documento, vendo a agenda, vendo a pauta, vendo a intimação, tudo, e pegaram o OAB, a gente fez uma festinha lá, parabéns OAB, e elas têm que ter iniciativa, porque a gente não provoca, é uma estratégia que a gente faz. Eu quero ver se a pessoa tem iniciativa de nos procurar. Ixi, agora se alguém ouvir já vai saber o nosso segredo, né. Mas então eu falo assim: "César", chega assim pra mim: "Doutor, eu quero ser advogado". "Ah, você quer ser? Tá preparado?". "Tô". "Então vamos lá". Aí eu faço um treinamento de 2 ou 3 meses, ainda na assessoria, e se essa pessoa tá apta, ela sobe. Sobe porque assim, né, Dedicação. não, é físico, porque a assessoria fica no primeiro e os advogados ficam no segundo, né. Então tem a ver com a infraestrutura do É, território também. porque claro, não deixa de ser uma promoção, né, mas a gente usa esse termo: "Ó, vai subir para a advocacia". E já tem um advogado que trabalha comigo, ele faz home office, é dos poucos que eu tenho que é home office, e ele trabalha comigo já há 6 anos e metade disso como assessor, metade disso como advogado. Certo. Você disse que tem clientes no Brasil todo, tem essa grande quantidade de processos, Sim. 5.000, audiência 4.000. Como que você equilibra a vida pessoal do César, esposo, pai, vô, com essa vida corrida Ah, profissional? tem que cruzar e cabecear, tem que arrumar os tempos possíveis para fazer isso. Aproveitar o meio final de semana, porque trabalho todo final de semana, né, tem jeito. Mas, eu não posso reclamar não, eu consigo ter uma vida familiar, consigo ter uma vida social, que durmo pouco, né. Normalmente eu chego em casa 10 horas da noite. Aí eu janto, como alguma coisa, vou dormir, assisto televisão, durmo pouco, dormo meia-noite, por aí, 6 horas tô de pé. Também durmo só 6 horas por noite e me sinto bem dormindo 6 horas. Quais áreas do direito, César, você acredita que estão em ascensão e Hum. que oferecem oportunidades, promissoras para os novos advogados? Se você não se inovar, você acaba ficando na mesmice, né. Então tem muitas áreas e eu acredito que a área de tecnologia hoje é uma área que tem muito a crescer, justamente pela questão das redes sociais, da da tecnologia, da inteligência artificial que nós estamos falando. E o ramo do direito, ele é muito dinâmico. Então tem certas coisas que a gente começa a entender que há 5 anos atrás não tinha,
e que hoje tem um valor econômico, porque direito é tudo valor econômico, né. Todo mundo fala: "Ah, moral, honra", nada, tudo se reflete em dinheiro. Os professores da minha época pelo menos falavam isso, a parte do ser humano que mais dói é o bolso, Continua. e continua sendo, isso não vai mudar nunca, né. Então a gente fica refletindo, todo mundo fala, por exemplo, de Instagram. Hoje o Instagram pessoal, de uma pessoa que tem uma rede muito grande, tem valor econômico? Tem. E se ela morre? Não sei o que eu vou fazer, mas que Ninguém existe. sabe. É isso que é justamente dentro dessa novidade que vão se criar as pessoas. Às vezes alguém vai criar uma tese interessante, inteligente, e de que vai transformar aquilo no valor. Como é que eu vou transformar um Instagram de uma pessoa famosa que rende muito dinheiro e vai ser partilhado para herança para quem e como? São perguntas que hoje eu não sei responder. Então os novos que estão aí, se procurarem entender essa novidade, podem ter sucesso. Entendi. Daí a SEMA tem novos projetos, tem algumas iniciativa, como por exemplo em expansão? Se tem, você pode compartilhar com a gente? E em que você baseou, né, esse estudo para expandir? Então, ontem até o marceneiro foi lá no escritório para ver se coloca mais 3 lugares lá. Porque felizmente o ano passado foi muito bom, nós conseguimos fazer um crescimento interessante de clientes. Temos alguns projetos com os clientes para ampliar a atuação com esses clientes, e a gente vai ter que se especializar justamente naquilo que nós falamos, tecnologia e inteligência artificial. Perfeito. E não sou só eu, tá, tem muitos clientes que estão investindo nisso por conta da escassez de mão de obra. A escassez de mão de obra está fazendo com que as empresas invistam em inteligência. Inteligência e inteligência artificial, que são 2 coisas diferentes, a meu ver. Hoje está muito claro para as pessoas que querem atuar como profissionais e que estão se preparando, se elas realmente se dedicarem, vão nadar de braçada, né. Exato. Porque hoje nós estamos no pleno emprego, a gente tem dificuldade de contratar, acho que em todas as áreas, então aquele que se especializar, que sair do Mar Vermelho e for para o Mar Azul, vai nadar de Ó, braçada, né. quem tiver vontade hoje vai se destacar, eu tenho certeza. E qual é o teu conselho para os jovens que estão aí iniciando, né, na advocacia, para ter uma profissão, já que estamos falando de direito, né, uma Hum. profissão com muita ética, com muita responsabilidade em tratar dos assuntos relacionados às ciências jurídicas? Eu vou bom, vocês estão me vendo, eu não tenho auréola, né, eu não tenho asinha e nem sei tocar harpa, portanto, eu não sou anjo. E eu falo isso sempre para as pessoas, tá. Porque quando a gente fala muito sobre ética e moral, a gente tem que deixar claro que ninguém é perfeito. Porém, eu aprendi nessa época, em todos esses períodos, de que quanto mais você procura fazer o certo, você colhe o certo. Quanto mais você tenta acertar, mais você colhe bons frutos. Então não é uma questão de ser bonzinho e ir para o céu, é uma questão que isso traz para você reais benefícios. Quando a gente tem uma cultura, e essa cultura é do bem, ela produz frutos bons. No meu escritório, no meu conceito, na nossa cultura do meu escritório é assim: o nosso cliente é o rei. Falou, está falado. Se ele tiver errado, ele está certo e nós vamos corrigir para fazer da forma que ele quer. Isso, claro, estou falando de procedimentos e não de condutas, né. E a gente vai atender, seja a hora que for, da maneira que for, com o maior capricho e atenção. Então esse é o primeiro ponto, tratar bem o cliente, porque o cliente que é bem tratado vai falar bem de você para um, o maltratado vai falar mal de você para 4. Acho que é muito mais já, viu. É, Os estudos de marketing atuais aí falam que agora que o tem rede número social, né. o número é absurdo. A rede social talvez tenha multiplicado isso. Mas de qualquer forma é muito mais. Então se você tratar bem uma pessoa, ele vai te indicar para uma, se você tratar mal, ele vai te falar mal de você para 4 pessoas ou 80, seja lá o que for. Então trata bem que você vai colher esse bom fruto. E você tentar fazer o certo, é você mirar em fazer: "Olha, eu estou fazendo o que eu vou contar, chegar em casa e vou contar para minha mãe. Eu estou fazendo aquilo que eu vou chegar em casa e vou contar para o meu filho, com orgulho.
e não com vergonha. Aí eu tenho a tendência de estar fazendo certo. Se eu fizer fazendo certo e cuidar do meu cliente, eu acho que é um caminho, meio caminho andado. Nós falamos da sua vida pessoal, da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, mas nós não falamos ainda da tua vida associativista. Você também está na CIA há mais de 20 anos, foi durante muitos anos o assessor jurídico, hoje passou para o seu filho Hugo, o assessor jurídico da Associação Comercial. Você atua também na Federação das Associações Comerciais do Paraná, que é a FACIAP, e aqui na CIM, você é presidente do Conselho do Comércio e Serviços. Um pouquinho dessa experiência. Na verdade eu tô desde 97 na Sim, né, tem que fazer conta aí pra saber 20 e tantos anos. Passei por muitos presidentes e adquiri com isso um conhecimento da área associativista que realmente é encantador, você poder ajudar as pessoas também. E eu fui agraciado com esse convite seu na primeira gestão para assumir a presidência do Conselho do Comércio, onde eu realmente tive uma experiência, desafiadora no começo, mas eu estou tentando fazer a coisa certa. E aí ontem nós tivemos a nossa primeira reunião, o ano passado nós criamos algumas oficinas de trabalho, o fomento ao comércio, o fomento ao serviço, o fomento à inovação, o fomento à capacitação profissional, ao diagnóstico das empresas. E esse ano eu fiz uma pesquisa com nossos conselheiros, usei a inteligência artificial para apreciar quais foram as respostas, fiz a conferência, estava certo, na minha visão, a avaliação da inteligência artificial, e cheguei à conclusão que nós tínhamos espaço para outras oficinas. Então ontem nós mantivemos as 5 que nós já tínhamos e criamos mais 3. Uma referente à Marina Liquida, que foi delegada essa responsabilidade para o nosso conselho, uma de network e uma de comunicação. Então hoje nós temos 8 oficinas, nós tivemos uma presença bem interessante na reunião de ontem, com mais de 61, mais de 60 ou 61 ou 62 conselheiros que participaram, e eu percebi ontem, um interesse muito grande dessas pessoas se engajarem. E eu fiz um desafio para eles, na próxima reunião, cada uma dessas oficinas tem que trazer pelo menos um projeto para executar. Quero ver se eles vão trazer, se eles estiverem me ouvindo aqui, eles vão estar mais uma vez desafiados. Com certeza vão. Eh, a gente se diferencia do restante do Brasil por ter um associativismo que realmente está envolvido com o bem comum e que faz de tudo para contribuir e fazer a diferença. Então Maringá não é a melhor cidade para se viver, não é a cidade que você possa criar teus filhos com qualidade e fazer bons negócios por acaso, porque a gente tem realmente a sociedade civil todo muito organizado. César, para finalizar, né, qual mensagem você deixaria para os nossos ouvintes da rádio UniCV e também para aqueles que estão nos assistindo no YouTube? Sem dúvida nenhuma, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com você, de estar aqui, pelo menos, contribuindo com alguma coisa para as pessoas que possam estar ouvindo. Tirem tudo que eu falei de bem e escondam aquilo que eu falei de mal. Só isso. Então eu quero agradecer o César Misael, que participou desse nosso episódio do podcast, compartilhando suas experiências, compartilhando seus insights, né. Com certeza vai ser de grande valia para os que estão no ensino do direito ou até mesmo exercendo a função de advogado. E para saber mais sobre o César Misael, também sobre a SEMA, né, que é a empresa dele, é só acessar sema.adv de advogado.br. E fique atentos aos nossos podcasts. Terminamos mais um episódio e teremos na sequência outros episódios que serão veiculados na nossa rádio UniCV e também no YouTube da nossa instituição. César, muito obrigado. E eu que agradeço. E para todos vocês, até o próximo. Até a próxima. Obrigado, gente.